Meu nome é Ricardo Basbaum, esta aqui é a 30ª Bienal de São Paulo, onde eu tenho um trabalho novo chamado Conversas e Exercícios, área instalação e conversas coletivas. Conversas coletivas. Reunir um grupo de pessoas e desenvolver um assunto qualquer ou certos assuntos já pré-estabelecidos e fazer essa conversa fluir com algum ritmo, com alguma dinâmica e, sobretudo, pensar que isso vai ser apresentado como uma fala pública, que não é só minha, mas que é gerada em grupo. Vírus. Contato e contaminação, contágio, algo que é transmitido de um corpo ao outro de forma imaterial e no certo limite da sua materialidade, mas sobretudo pensar que alguém sai daqui levando algo do trabalho no seu corpo em circulação. Documento. Bem, alguma coisa que serve para completar um arquivo qualquer. Sem esse arquivo, de fato, os trabalhos desaparecem, sobretudo aqueles que funcionam num contato mais de tempo presente, mais direto. Essa experiência me interessa muito do contato direto, né, da intensidade da experiência. Na verdade, a intensidade é que garante que você não vai esquecer disso. É como se a intensidade produzisse alguma alteração, de fato, molecular no seu corpo. E aí permite que você não esqueça. Agora, o arquivo é uma espécie de contrapartida técnica a esse esquecimento, que também acontecerá. Né? Performance. Bom, a performance, ela é algo no que me interessa, não como um jogo cênico assim, específico sob holofotes, mas algo, de fato, qualquer jogo de corpo que se construa nesse contato com o trabalho. É aí que me interessa a performance. Quer dizer, eu acho que, apesar de ter feito algo que foi chamado de performance nos anos 80, isso foi sendo incorporado no meu trabalho a partir da ideia de construir estruturas com as quais você tem que lidar corporalmente. Um pouco elas colocam certos modos do seu corpo se relacionar com as estruturas. O corpo é mais macio, as estruturas são mais assim rígidas, e nesse encontro tem aí uma certa deformação, mas não só do corpo. Eu imagino que essa estrutura, ainda que seja metálica, ela também se deforma, não é, nesse encontro com os corpos. Então, é isso que me interessa como um certo limiar de performance. Som. Som. É exatamente isso que está ocorrendo aqui, emissão de voz, som, né? Texturas vocais, emissão de voz, o ritmo dessa emissão, a velocidade da fala, uma fala que hesita, né? Lapsos, e sobretudo isso também, claro, no encontro ao vivo com o público, né? Isso tudo se acentua, mas sobretudo nas conversas coletivas, eu também cheguei nelas pelo interesse nessa emissão vocal, né? Que seria uma sonorização de textos. Textos. Os que me interessam me interessam os textos em geral, mas esses daqui, vamos dizer assim, trabalhados a partir da obra, seriam esses textos que se relacionam em geral com a obra de arte, mas são textos de todos os tipos, não só o texto, vamos dizer assim, do especialista de crítica ou história ou teoria, mas qualquer texto, qualquer fala produzida no contato com o trabalho me interessa. Mas isso foi sendo deslocado para pensar a sonoridade desses textos, quer dizer, esse encontro entre um corpo e a obra é um encontro que eu vejo como um encontro percussivo. Eu vejo aí uma percussão acontecendo, quer dizer, como você joga a sua mão no couro do tambor, esse choque da pele com a obra produz um som, um ruído, um choque. Essa sonoridade é que tem
me interessado particularmente. Pensar que sonoridade é essa, não é? Que fica latente na produção, né, textual e uma produção vocal, não é? Desse texto que fica no limiar de uma fala, né? Esse texto que pode lidar com oralidade, com palavras, com refrões, com palavras de ordem, com repetição de vocabulário, com um ritmo qualquer de encadeamento de palavras. Esse texto ele não é feito para ficar apenas no papel, ele é feito para se transformar em conversa, enfim, em ondas sonoras. Então, é a partir desse uso da camada de discurso no trabalho, que é algo que, né, eu venho organizando na prática e tal, da obra e nos movimentos em torno dela, isso foi se transformando numa certa sonoridade que fica também construindo essas capas de discurso do trabalho. Você. Eu. Eu. Você. Você. Eu. Nós. 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 Vós. Voz, texto, palavra. Participante. Corpo. Eu, você. Nós. Eu, você, eu, você, eu, você, eu, você. Nós. Nós. Quem são os seus intercessores? Quem ou o que, não é? Porque eu ia responder uma almofada. Uma almofada, né? Tá aqui, ó. Assim, eu acho que pro artista, sei lá, plástico, não sei se essa é a palavra, não dá mais, não é artista plástico, artista contemporâneo, não é? Não, eu acho que, né, o Deleuze, que falou isso, ele fala basicamente através da escrita e das suas aulas, não é? Um filósofo basicamente se move num universo que é basicamente verbal, não é? Ou ele está falando ou está escrevendo. Acho que uma diferença, mesmo no caso do artista, no caso do meu trabalho, né, eu acho que essa fala é construída junto com essas materialidades todas, né? As cores, as linhas dos diagramas, a materialidade metálica das estruturas, né? Os colchões, quer dizer, todo esse vocabulário material formal com o qual se constrói essa discursividade. Quer dizer, eu acho que se você entra nesse tipo de prática, há um cuidado numa espécie de economia da construção do discurso, da construção dessa materialidade, para não deixar que uma coisa fique muito sem a outra, vamos dizer assim, é uma espécie de coordenação desses lugares, vamos dizer assim, para que você não faça uma fala que simplesmente exista sem que você possa prescindir, não é? Dessas construções, porque então para que fazer isso? Se o seu discurso já está tão organizado, numa certa medida, que não precisa ter nenhuma almofada, vamos dizer assim. Mas se você vai conduzindo essas coisas, não são só duas, né? Mas junto, então eu acho que, enfim, quer dizer, esses são alguns intercessores, de fato, né? Não, é muito simples, assim, o meu trabalho, ele é, assim, quando eu uso palavras, eu sempre considero que elas podem ser traduzidas para a língua que for necessária. Quando eu participei de uma Bienal na China, em Xangai, os diagramas estavam todos em chinês. Eu traduzi. Aqui, como é um evento internacional, eu achei que tinha a ver colocar inglês e português. Mas indo um pouco mais longe no tempo, recuando um pouco, quando eu comecei isso que eu chamei de projeto NBP, né, Novas Bases para a Personalidade, que tem a ver com esse desenho que está aqui na porta, que está ali no diagrama. As primeiras coisas que eu fiz com esse trabalho foram perceber como essa sigla funcionava em inglês, em espanhol, em francês, em alemão, italiano, nas línguas que usam um vocabulário latino, esse alfabeto. Quer dizer, quando eu mudo já para outros
outras construções, outras línguas. Já não consigo manter a sigla NBP, mas quando o trabalho apareceu em 90, 89, ele já apareceu com essa vontade de ser traduzível, né? Que o texto pudesse funcionar em várias línguas. É porque eu fico considerando que o texto que a gente produz nesse contato com o trabalho, eu digo a gente, qualquer um mesmo, não é? Não é o texto do especialista. Quer dizer, o mais imediato seria uma interjeição, né? Assim, você encontra o trabalho e suspira um ó, ah. Então eu tenho utilizado essas interjeições como uma espécie de partícula que é som e que é texto e que é uma construção assim muito direta, muito corporal, né? A interjeição é isso. O que é um ó? É isso, é um movimento corporal também, né? Agora, o A é também uma homenagem ao Alex Hamburger, que é um artista, enfim, né, que eu admiro muito, que vive lá no Rio de Janeiro, que nasceu na ex-Iugoslávia e veio pequeno para o Brasil, e nos conhecemos desde o início dos anos 80 e temos uma série de cumplicidades e, enfim, de fato uma admiração que eu tenho por ele. E como eu vim trazendo essas interjeições, eu achei que o A, além de ser uma interjeição, é também uma homenagem ao Alex Hamburger. E muitas vezes as linhas contínuas formam círculos fechados. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, no sentido de que, enquanto um desenho, para pensar a dinâmica do desenho, eu uso vários tipos de linhas, mais espessas, mais finas, contínuas ou pontilhadas e tal. Os nós são nós, né? Isso que você chamou de redemoinho, eu fico pensando como nós, de fato, amarrando no final da linha, pensando que essas linhas estão amarrando coisas também. Agora, elas criam mesmo uma dinâmica cartográfica que o que me interessa é devolver, vamos dizer assim, para aquele que olha o desenho, os comentários, vamos dizer assim. Eu construo, claro, um grande poema visual, alguma coisa que é um mapa, que é um diagrama. Entendo que me preocupo com a dinâmica desses grupos de coisas que tem ali, como elas se relacionam, que tipo de termos e palavras eu estou usando em cada região, né? Eu sempre, nos diagramas que eu faço, eu dedico um espaço aos pronomes eu e você. Isso tem sempre um lugar ali que tem sempre um lugar importante na dinâmica do desenho. Mas assim, eu uso os recursos que eu tenho gráficos básicos de linha e palavra. E nisso eu vou atrás das linhas que podem me fornecer a dinâmica do desenho, né? Claro que a linha, como você observou, a linha fechada fecha. A linha pontilhada, ela cria espaços que não são totalmente fechados, eles são permeáveis, né? Mas isso é um comentário muito simples em relação à dinâmica final do desenho, né? O que me interessa é, de fato, como um desenho, quando você olha esse desenho, que o seu olho seja capturado por uma dinâmica mesmo ali. Não são desenhos estáticos, né? Você pega diagramas de informática, por exemplo, aqueles fluxogramas, são muito estáticos, né? São retângulos, são setas, e eu procuro fazer diagramas que são mais dinâmicos, né? É isso que me interessa. Como lidar com esse aberto do trabalho, né? Eu acho que também é um cuidado, de fato, que eu tenho, que tem que ter para esse tipo de condução. Inclusive na maneira de pensar o trabalho, na maneira de organizar qualquer construção discursiva ou conceitual em torno do trabalho, tem que ter um cuidado de manejar apenas uma série de ideias que entendam essa abertura, senão o trabalho se fecha sempre na explicação ou na solução. Então, também a maneira de pensar o trabalho tem que ser uma maneira que compreenda essas aberturas, né?
que de fato é também um modo de continuar um próximo trabalho, de fazer com que cada trabalho indique um próximo trabalho e fazer também com que ele incorpore esse lugar do outro em algum tipo de registro, né? Sem o que eu acho que acontece muito em algumas proposições que seriam, entre aspas, falsamente participativas, em que o artista um pouco se oculta e não deixa claro o seu papel ali de deflagrador, né? Me interessa mais os trabalhos em que isso fique claro, que existe um elemento que deflagra e você não deve apagar isso e colocar isso delineado com clareza, mesmo que essas linhas se coloquem num horizonte de dissolução posterior, né? Mas eu acho mais claro, mais honesto para o trabalho se ele se coloque claramente, não se disfarçando de outra coisa. E a partir daí é que você pode pensar em algum tipo de desdobramento, né? Bom, essa estrutura ela não surge de repente, ela já vem nessa continuidade de outros projetos anteriores. Eu já tinha um horizonte do que eu queria construir, mas não sabia aonde isso ia ocorrer. Esse nem foi o espaço que eu escolhi. Na verdade, eu não escolhi, eu tinha uma outra ideia de usar uma área mais no meio do pavilhão. Mas quando eu fui definir com a curadoria, acabei sendo conduzido para cá. E a partir do momento que foi definido esse lugar, é que eu desenhei o trabalho nesse sentido mais, né, acompanhando a linha do espaço principal, né? Então ele é mais linear nesse sentido, ele não é tão redondo, ele é mais para poder ocupar essa área aqui. Não, eu acho que tem trabalhos que são frágeis e que se você tocar você pode destruí-lo. Eu tenho trabalhado nesse lugar mais público. Não sei se dá para dizer mais ou menos público, que toda arte é pública, né? Mas assim, nesse lugar mais resistente a um contato físico, né? Quer dizer, porque eu quero, nesse tipo de estrutura, só faz sentido se as pessoas puderem, de fato, encostar, tropeçar, bater, né? E aí, eles não são frágeis nesse sentido. Essa exposição especificamente é uma exposição de grande visitação. Então, já é uma coisa, já faz parte da história das bienais, que tem trabalhos que são literalmente destruídos no contato do público, que é muita gente. Então eu penso em fazer uma coisa, de fato, pensei em fazer uma coisa mais resistente, né? Quer dizer, sabendo que não tem muito lugar, quer dizer, aqui nesse pavilhão, né, por talvez uma sutileza, a não ser que você realmente crie estruturas de proteção, que são as salas, né? Mas eu queria ficar fora de salas e, enfim. Eu acho que geram uma espécie de umas cascas, né? Umas camadas assim, que eu acho que se dá mais em você vivenciar também os bastidores do evento, né? Você entender um pouco a mecânica que constrói esse momento de visibilidade, né? Quer dizer, que constrói essa mecânica que constrói a estrutura institucional de amplificação do que os artistas fazem. Quer dizer, eu acho que o aprendizado que existe aí é entender como você pode atuar junto com essa caixa amplificadora que é o evento e tentar trabalhar ali. Eu acho que há aí uma coisa que se aprende nessa mecânica de construção do evento, no meu caso, né? Eu acho que esse é um trabalho, quer dizer, esse da Bienal de São Paulo, da 30ª Bienal de São Paulo, a gente está falando dele, né? Mas para mim eu vejo claramente que esse trabalho é resultado, né, de uma prática também crítica e curatorial, vamos dizer assim, de um interesse em entender essas camadas de construção da obra e tentar manejar essas ferramentas também, né? Quer dizer, eu não quero ficar dentro de uma sala, um cubo branco que constrói um espaço neutro ideal para o artista colocar
né, tudo o que quer em segurança, vamos dizer assim, no espaço de neutralidade. Eu queria estar no espaço em que eu estou em contato com a Bienal como um todo. Isso cria desafios como esse do obstáculo, do tropeço no obstáculo. Acho que tem que ter a dimensão da ausência, né? Senão o trabalho não acontece. Eu acho que o artista não pode querer controlar a recepção da obra, né? Eu acho que, inclusive, é um erro, porque você não pode controlar o outro, querer controlar o outro. Você tem que acreditar que o outro tem esse efeito multiplicador, tem esse efeito de reconstrução das leituras e de produção do real significado, do sentido do trabalho, não é? Quer dizer, o coeficiente de arte do Duchamp já tentava equacionar esse outro, o público e o artista, dizendo que o sentido final da obra é uma equação ali do que o artista propõe e o que o outro vai, né, construindo nessa recepção, para o bem e para o mal, vamos dizer assim. Eu acho que existe aí também um embate, mas que eu não acho que o artista não pode querer controlar a recepção do seu trabalho. Eu não teria interesse em vir aqui todo dia, pelo contrário, eu acho que a minha presença não é necessária nesse sentido. A minha presença se dá concretamente aqui nessas conversas coletivas, que eu organizo esses 2 eventos aqui, um em outubro e um em novembro, no trabalho. Fora isso, o que me interessa é de fato esse contato das pessoas com o trabalho. Eu acho que o trabalho já é muito loquaz, vamos dizer assim, e não me interessa. Quer dizer, o que me interessa, eu acho que a imagem é um pouco o que se fala em relação à canção, à música popular, né? Que o Tom Jobim vai lá no bar, ninguém sabe que é o Tom Jobim, ele pede ali uma cerveja e tem alguém cantarolando Garota de Ipanema, sem saber quem fez aquilo, por exemplo. Essa ideia de que o trabalho pode ter uma vida própria, carregado pelas pessoas que se relacionam com o trabalho, eu acho que é o mais legal que você pode imaginar. Mas eu não tenho uma ilusão que isso seja um processo fácil, porque esse é um processo que as pessoas vão entrar em contato com esse trabalho, mas também com aquele, e vão ver um filme, vão ler um livro, e sabe, essa ficha, ela cai, não é instantâneo, isso pode demorar, né? Qual o tempo em que uma obra de arte entra numa dinâmica da cultura? É uma semana? Um dia, um mês, um ano, 50 anos, 100 anos? E são uma série de efeitos somados que constroem essa dinâmica, né? Não é só alguém entrar em contato com isso, é essa pessoa em contato com várias outras coisas e mais isso, enfim, e todas as complicações que advêm daí. Então é um processo muito complexo, né? Que isso é apenas uma camada disso, né?